Olá, você que é MEI, será que você está calculando o preço da forma correta? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre a lógica da formação de preço. Tá? Eu percebi que teve umas postagens que eu fiz a respeito de precificação e, pelo que eu percebi, esse assunto parece que é um assunto que existe bastante interesse a respeito da formação de preço. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passarem de MEI para ME, 81 para 360. Pois bem, então eu fiquei imaginando o seguinte, na hora que fala de preço, eu já imagino o seguinte, que já dá vontade de vou começar a fazer conta. Não, cara, você não vai fazer conta por enquanto, não. Por enquanto, você vai prestar atenção em mim. Faz conta, não. Entenda a lógica. Depois que você entender a lógica, aí você pode... primeiro você entende, depois sofistica. Tá? Primeiro vem a frequência de calcular preço, depois a excelência. Aí você vai sofisticar. Daqui uns dias você vai até pegar e discutindo o preço aí com pessoa assim, que já está no mundo dos negócios e fazendo coisas extremamente sofisticadas. Tá? E, às vezes, até... Uma das coisas que eu já percebi é o seguinte, quando você vê alguém que ele tem uma facilidade muito grande de precificar, a questão, eu sempre penso assim, é que a pessoa ela não sabe como é que ensina, mas na cabeça dela está muito claro. E é essa clareza da cabeça dela que eu vou passar para você. Tá? Eu não vou utilizar termo difícil, porque não é a finalidade, eu vou fazer o seguinte, eu gosto muito dessa expressão, cara, para ganhar dinheiro você tem que ter foco e tem que saber e tem que simplificar as coisas. Tá? E eu vou seguir mais ou menos esse raciocínio para te explicar a lógica que eu penso da formação de preço. Tá? Eu vou colocar 3 pontos para a formação de preço. 3 pontos. Tá? Primeiro, vamos imaginar então que você tem alguma coisa, você tem um produto para vender. Tá? Eu diria o seguinte, que a primeira coisa que você tem que ter é qual que é o custo mais as despesas, ou seja, quanto ficou, quanto você pagou nele, qual foi o custo dele, a despesa total, quanto ficou na prateleira. Eu entendo que as pessoas entendem muito claro o que é prateleira. Não, olha, ele está aqui para mim por... essa é uma expressão que eu escuto muito as pessoas falarem. Ele ficou para mim por tanto. O que eu entendi na hora que falou ele ficou para mim por tanto? Olha, eu paguei tanto no produto, eu paguei tanto no prédio, eu paguei tanto de comissão, provavelmente algum imposto, alguma coisa. Bem, somou tudo, não esqueceu nada. Não esqueci nada. Às vezes pode até ser que esquece, mas na próxima vez que fizer a conta, isso vai ficar mais claro. Tá? Você vai aperfeiçoar mais. Então, ficou para mim, portanto. Eu vou chamar isso de número 1. Tá? Então, está aqui o número 1. Tá bom, perfeito. Então, é você ter o custo já somado, todas as despesas ali. Tá? Então, esse é o inicial. Vamos imaginar que isso tenha ficado por R$ 2.000. Eu estou fazendo conta redonda para você não precisar de usar a calculadora. Você tem que ficar olhando para mim, não é para a calculadora nem para o lado, não. É pegar a lógica. Tipo assim, depois você pegar a lógica, você vai perceber que aí você pega e aplica para tudo. Bem, uma outra coisa, você tem que ter quanto é que fica por mês a sua empresa. A cada mês, quanto é que você paga para funcionar a sua empresa, tá? O que seria? Tem despesa que é por mês, que ela acontece se você vender ou se não vender. Tá? Por exemplo, se você tem alguém que te ajuda, um funcionário ou mais funcionário, mas normalmente MEI tem um, né? Mas tudo bem. Tem um funcionário, todo mês você tem que pagar ele, independente de qualquer coisa, tem que pagar. Se você tiver um aluguel, tem que pagar o aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar telefone. Essas despesas, elas acontecem, praticamente elas são fixas, elas acontecem mês a mês. Tá? Eu vou criar uma situação onde eu tenho uma despesa de 3.000. Isso vai ser o número 2. Tá? Então, olha só, eu comprei alguma coisa por 2.000, colocado na prateleira, eu tenho uma despesa de 3.000. Perfeito? Tá bom. E eu quero que me sobre alguma coisa para me colocar no bolso. Por quê? Porque eu sou dono e porque eu trabalho na empresa. Tá? Isso tem até um nome bonito para falar disso aí, mas tudo bem. Tá? Então, aquilo que o dono ganha, porque ele é dono, vamos chamar de lucro, e aquilo que o dono ganha, porque ele trabalha, é chamado de prolabore. Tá bom.
eu vou chamar tudo isso do que vai para o seu bolso. É o que sobra para você, é o que sobra. Tá? Depois a gente sofistica. Tá bom? Então, é o terceiro momento. Então, olha só. Na hora que eu vou fazer preço, eu vou juntar essas três coisas. Eu vou pegar o custo, mais aquilo que eu gasto todo mês e mais aquilo que eu vou colocar no bolso. Agora eu vou fazer a conta. Olha, se eu paguei 2.000, tá? Aí eu tenho uma despesa de 3, então eu coloco 3.000 no total. Veja bem que eu não estou fazendo a conta de um produto. Por quê? Porque eu estou te ensinando a lógica. Depois você aplica a lógica nos produtos. Entendeu? Você tem que aprender a lógica. Então, eu comprei alguma coisa, um conjunto de coisa por 2, eu tenho uma despesa de 3, já ficou 5. Quer dizer, você concorda que se você vendesse por 5 não sobraria nada? Entendeu? Você compra por 2, tem a necessidade de 3 para manter o seu comércio aberto, 2 mais 3, 5. Se você vender por 5, não sobrou nada. Certo? Entendeu a lógica? Tá. Aí você quer ganhar mais 1.500. Então, o que eu faço? Eu pego e somo tudo. 2 mais 3 mais 1.500. Tá? Então, deu 6.500. Quer dizer que se eu vender por 6.500, vou fazer a conta para trás. E eu fiquei com 1.500, porque eu sou dono e porque eu trabalho na empresa. Sobrou 5. Pego 5, pago 3 de despesa, né? Os funcionário, água, luz, telefone, tá? E tenho 2 para comprar mercadoria de novo. Essa é a lógica da forma de fazer preço. Você pode depois ter... O que acontece é o seguinte, é que tem gente que complica. Entendeu? Veja bem que eu pedi para você, não olha para a calculadora, não olha nada. Olha para mim. E o que eu estou querendo dizer para você? Se nessa conta simples você já poderia começar, inclusive, a corrigir o Levi. Ah, Levi, mas você pega e compra um produto de 2.000 e vai vender por 6.500? Bem, se você pensou assim, eu entendo que você entendeu o meu recado. Você já está começando a me criticar. E o que eu quero é isso, eu quero é que você fique atento para a lógica da coisa, para a malícia da coisa. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu escutei muitas pessoas falando assim, olha, Levi, aqui ó, eu compro e eu dobro o preço do produto. Tudo bem. Nesse exemplo meu, você percebeu o quê? Se comprar por 2 e vender por 4, o que aconteceu? Ficou faltando 1.000 para cobrir a despesa, não foi? Tá vendo? Então, na hora que você entende a lógica, depois você pode aplicar. O duro é você não entender a lógica e depois começar a fazer conta e não entender o contexto. Não. O dono, ele tem que ter uma visão sistêmica, por cima. É tipo assim, você tem que sair do problema para entender o problema. Então, como é que eu entendo? Porque tem tanta coisinha para pensar em preço, o cara esquece isso por enquanto. Pensa na lógica, pensa no contexto. Eu pego o que eu comprei, acrescento aquilo que é minha despesa mensal, aquela que todo mês ela vai acontecer, mais aquilo que eu mereço por estar trabalhando, tá? E, quer dizer, então, nesse pacote, aí eu pego e calculo o preço. Esse é o recado geral. Esse é o geral. Agora, evidentemente, que aí a gente pode analisar detalhes. Por exemplo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui uma planilha que aí agora ela já está pronta, tá? Então, tá aí, ó. Foi o que eu falei. Observa aqui, ó. Então, o custo total na prateleira, 2.000. A despesa mensal, a despesa fixa, 3.000. Aquilo que eu vou colocar no bolso, que seria o lucro, mas colabore, tá aí a sobra de 1.500. Então, se eu vender por 6.500, eu fechei tudo isso aqui. Tá bom. Então, isso seria a lógica de calcular preço. Tá? Agora é o seguinte, por que eu estou falando isso para você? É porque, já que nós vamos calcular preço, eu coloquei até em destaque aqui em amarelo, você percebe que isso aqui, ó, você pode dizer, Levi, mais 3.000 para 6.500, ou seja, quase a metade, né? 43, 45. Não é muito despesa mensal pelo tanto de venda? Cara, se você percebeu isso, eu falei, poxa, já vou soltar foguete. Você entendeu a mensagem? Eu fiz esse exemplo justamente para você poder, tipo assim, para você experimentar, para você poder refletir sobre a forma de calcular preço, mas no contexto. Aí depois, quando você for para a prática, tudo bem. Nós vamos sofisticar nas próximas aulas, tá? Mas na hora que eu for sofisticar, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de saber, você vai precisar saber a sua despesa mensal.
o mais preciso possível, tá? Essa despesa que se repete a cada mês, essa despesa fixa. Por quê? Porque ela, de alguma forma, vai afetar seu preço. Olha só para você ter noção. Vamos imaginar o seguinte, que se por acaso essa despesa fosse 2 aqui, bem, se fosse 2, era 2 mais 2, então, olha só, se eu diminuir 1.000 aqui, eu poderia, por exemplo, estar aumentando 1.000 na sobra, concorda? Tá? Então, mas a lógica aqui é o seguinte, duas empresas, você tem duas empresas, eu estou comparando duas empresas, tá? Aí tem gente que me fala assim, Levi, mas eu não entendo como é que aquela pessoa consegue vender desse preço e ainda ter lucro. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, imagina só se tem alguém, tá, que conseguisse vender 6.500 com uma despesa mensal de 2, por exemplo. Eu poderia até vender mais barato, se fosse o caso. Concorda? Por quê? Se aqui é 2, se aqui fosse 2, não diminuiu 1.000 aqui, poderia, por exemplo, diminuir 1.000 aqui. Entendeu? Então, ficaria 5.500, tá? Isso aqui já explica para você. Duas empresas, elas não são iguais porque vendem a mesma coisa. Por quê? Porque, às vezes, uma para vender tem uma despesa fixa alta demais. Tá? Então, aí ela não pode, ficaria inadequado. Certo? Então, essa informação aqui, ó, ela é muito importante. Tá? E nós vamos precisar dessa informação. Tá? Eu até diria o seguinte, você pode já, se você não tem, você já vai organizando para você conseguir ter essas informações aqui, ó. Custo, tá? Qual que é a sua despesa fixa, tá? E também, evidentemente, dentro do seu ramo de negócio, o que você consegue produzir de sobra. Essa seria mais ou menos a lógica, porque depois que você entende a lógica, aí fica fácil de você entender como é que faz preço. Uma das coisas que eu já escutei muito é o seguinte, as pessoas costumam dizer assim, olha, Levi, a questão é a seguinte, é que agora eu pego e eu calculei o preço, eu coloco o preço para tudo. Não é assim. Não é assim. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha fábrica de ração, eu ia fazer sal mineral. Tá? Eu ia fazer sal mineral, então, no início, eu não conseguia comprar uma carreta de sal branco, com os bitrei, que vem cheio, se não me engano, 30 toneladas de sal, alguma coisa assim. Tá? Então, eu não tinha condição de... eu demoraria muito tempo para consumir aquele sal branco. Então, o que eu fazia? Eu comprava um bitrem, eu pegava metade dele e vendia a preço de custo. Tá? Eu vendia a preço de custo lá eu vendia a preço de custo, certo? Perfeito. E a outra parte, eu utilizava a ração. Tá? Agora, veja bem, na hora que a pessoa vinha comprar de mim, na hora que ela vinha comprar alguma coisa, então ela já comprava o sal a preço de custo, o sal branco. Né? Nossa, que interessante. Só que aí tem o seguinte, a nossa equipe já sabia, olha, quem tem fazenda usa sal branco, mas também pode ter uma ração para ave, suíno, pode ter exemplo do mata-bicheira, do antibiótico, precisa do próprio sal mineral, ração para bovino, e por aí vai. Tá? Então, na conversa, um sal mineral, que era para comprar um saco de sal, na promoção ele saiu por muito mais. Então, o que acontece? De alguma forma, o cliente vinha porque tinha sal branco, tá? E ele levava esse sal branco a preço de custo. Ao mesmo tempo, eu conseguia estimular a venda. Na verdade, eu aumentava a frequência de contato com o cliente, porque se ele ia na loja mais vezes, então a gente pode imaginar que as vendas elas vão ser intensificadas. Eu conseguia tocar minha fábrica, tá? Porque aí eu tinha o preço do sal branco a um preço competitivo, que me permitia, né? Por exemplo, eu estava bem, imagina só, Goiás em relação ao Rio Grande do Norte, que é onde se produz sal branco. Tá? Então, era muito longe. Então, eu conseguia estimular isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, o preço do sal branco não era o preço para eu não jogar uma margem de sal branco. Entendeu? Tá? Quer dizer, quem está me escutando que tem negócio vai dizer assim, mas é claro, todo mundo tem que fazer isso. Agora, se você está aí, às vezes está começando agora, ninguém nunca tinha me falado que era assim que faz. Não, cada preço tem uma lógica. Você tem um preço, você tem algum produto que você usa para chamar as pessoas. Por exemplo,
é um arroz para um supermercado, um cimento para uma empresa de material de construção civil, tá? O sal branco para uma loja de produto agropecuário. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente utiliza que a gente pode servir o cliente, tá? E pode, nesse servir o cliente, você conversa com ele. Quando você entende ele, você atende ele. E eu gosto muito daquela expressão: quanto mais você conversa com o cliente, mais você consegue entender e atender, e normalmente o valor da venda aumenta. Entendeu? Então, essa lógica de fazer preço aqui não serve para isso aí. Não é para isso aí que eu estou falando. Essa lógica de preço é o seguinte: na hora que você for fazer preço das coisas, você tem que analisar o seguinte: analisa os 3 pontos. Olha, durante um mês, por exemplo, durante um mês eu vou comprar quanto? Entendeu? Vamos seguir o meu exemplo. Vou comprar 2. Eu tenho uma despesa que é de 3, então eu já tenho 5. Quer dizer, se eu por acaso vender por 5, não sobra nada para mim. Tá? E se eu vender por 6,5, sobrou 1.500 para mim. Veja bem que essa lógica aqui, olha, é tipo assim, você fala, mas eu não gostei do número, eu não gostei, isso deixou muito fraco. Cara, entende a lógica. Depois que você entende a lógica, eu vou colocar outro vídeo aonde eu vou sofisticar isso aí. Vocês vão ver planilha, mas eu nem sei se compensa nesse momento sofisticar, nesse momento entende a lógica. Depois aí a gente vai fazer a sofisticação, tá? Para pegar e fazer cálculos. Mas aí, na hora que você entende a lógica, tá? Quando você vê alguém dando certo nos negócios, não é porque ele aprendeu a fazer conta complicada, é porque ele aprendeu de maneira simples a analisar o negócio dele, assim como eu passei para você essa lógica da precificação. Perfeito? Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.